aí depois vocês acrescentam, né? Mesmo se precisar. Agora a gente também fala com a senhora, pergunta mais alguma coisa. Né? Aquela história que o seu Castilho falando hoje, aquele relato que a senhora fez, dá para guiar o nosso documentário inteiro. Para ler, eu transcrevi. Você recebeu? Não, eu não olhei. Não olhei, eu peguei, eu digitei todo aquele depoimento e tem toda a história ali, dá pra gente usar como referência. A linha do tempo. Pode começar, Bruno? Pode. Então, Dona Maria José, o nome completo da senhora, a data de nascimento e onde? Maria José Castilho. Eu nasci aqui na Fazenda Figueira Branca. Interessante, né? Aqui em Santa Eudócia. 3 de fevereiro de 1930. Viu como sou jovem? Na época, qual era a religião da sua família? A católica, né? Mas a gente não frequentava, não. Se dizia católica, fiz primeira comunhão, mas eu não frequentava, não. Nem minha família. Só em épocas de festa, né? Procissão, que a gente ia assim, mas não era... Eu me culpava bastante, eu me cobrava. Eu pensava, quando eu morrer, eu vou para o inferno, porque eu não frequento, eu não faço nada, né? Foi aí que no Espiritismo eu me encontrei, porque não tem nada disso, né? Então tá tudo bem, estou salva. Quando a senhora tomou contato com o Espiritismo? Eu tomei contato com o Espiritismo em São Paulo. Se bem que a minha família era católica, mas aceitava também o Espiritismo, né? Porque aceitava o Espiritismo. Tinha uma tia que era espírita, de vez em quando ela ia em casa, mas era bem distante. Mas em São Paulo aconteceu um irmão caçula, ele morreu afogado. Ela estava em Santos. Quando ela chegou em casa, o corpo dele até já estava em casa, né? E ela, quando desceu do ônibus, ela já recebeu o meu irmão. Ela chegou em casa já envolvida com o espírito dele, o Alceu. E chegando em casa, abraçou minha mãe, pedia perdão, porque ele saiu sem pedir e foi nadar, né? E morreu afogado. Então ele já pedia perdão para a mamãe e ela nem sabia que ele tinha morrido, ela já ficou naquele estado, né? E aí uma senhora espírita começou a frequentar minha casa, atendendo a minha irmã, levou para a Federação Espírita. E foi aí que eu comecei a participar da Federação Espírita, gostei e estou até hoje. Isso foi, eu tinha 23 anos, por aí, quando eu comecei mesmo a frequentar a Federação. E quando a senhora veio para São Carlos? Vim para São Carlos de Poços de Caldas, né? Porque de São Paulo para Poços. Lá o movimento foi muito bom também, Aliás, eu saí preocupada de São Paulo, porque eu frequentava a federação, gostava, meus filhos já na evangelização lá, então eu fui preocupada como que eu ia fazer, né, com a evangelização das crianças. Lá em Poços não foi assim agradável o movimento da evangelização, mas aqui em São Carlos foi muito bom, porque a gente pegou exatamente aquela época da reestruturação da evangelização, copiando aqueles moldes de São Paulo, né? Então foi muito bom, foi importante para os meus filhos. Que diferença era essa de como era feita e depois como passou a ser feita a evangelização? Na evangelização, eu não me lembro, não participei dessa fase de antes. Eu só me lembro que a dona Neide, dona Ilza estavam trazendo de São Paulo esse trabalho de evangelização. O Glaucius também, né? Porque eu em São Paulo, eu me lembro do Glaucius ajudando na evangelização, lá na federação, né? E aqui é o que é hoje. Eles estavam trazendo o sistema de hoje, né? Então,
para mim foi muito bom. Tinha um formato. Tinha um formato sobre faixa etária e tal, né? Adequando o programinha de acordo com a idade. Então, foi legal. Tinha um treinamento. Tinha um treinamento. Como é que era esse treinamento? Era aqui em São Carlos? Precisava desse... Não. Já o próprio apostila já foi seguindo, já trouxe todo o material de São Paulo pronto, né? E o pessoal foi seguindo aquele material. E era fácil de usar? Era fácil, através de historinhas para as crianças. Eu peguei aquele intermediário, né? Que ela já faz, aí eu já tinha que preparar a aulinha mesmo, estudar um pouco o evangelho, as aulinhas. Então, foi uma fase que eu estudei um pouco, aprendi, né? Foi dando aula. Isso foi em qual centro aqui de São Carlos? Foi no Obreiros do Bem. Como disse o Castilho, nós viemos para cá já por indicação do Dr. Altivo, né? Nós já chegamos aqui em São Carlos, o Zé já tinha tido contato com o Obreiros do Bem e muito mais quando o Dr. Nilson e a Ilza, a doutora Almeida, foram nos recepcionar, foram nos visitar em casa e nos convidando para Obreiros. Então, aquilo eu achei muito bom, aquela recepção, aquelas pessoas amigas, né, nos acompanhando ao centro e dando toda aquela abertura para a gente trabalhar. Foi muito bom. Aí eu estive sempre com a dona Ilza, Maria Áurea, a esposa do Alcaraz, né, o doutor Ciro, a Cleusa. Então, a gente eu comecei com eles trabalhando, Castilho também. Então, foi muito bom. Tinha muita criança na evangelização? Tinha, nós conseguimos, assim, bastante criança. Eu não me lembro o número agora, mas deu para separar todas as faixas etárias, assim, foi muito bom. Qual era a outra atividade que a senhora tinha lá no Obreiros? Eu, assim que cheguei, além da evangelização, estava também a dona Ilza, através da dona Neide, né, trazendo também um trabalho de São Paulo para cá, com respeito ao trabalho com a gestante. Então, também houve uma reestruturação, um trabalho, porque antes disso, o trabalho da gestante, não sei se você se lembra, a dona Maria Vilela trabalhando, ela por muitos anos, quando eu cheguei, era ela fazendo enxovalzinho e doando, né? E tinha o esposo dela também, não sei se você se lembra, o pai do Suami Vilela, ele que fazia toda aquela parte também de assistência social, trabalhou muitos anos nisso, né? E a dona Maria quem fazia o enxovalzinho e ia doando. E já a Ilza já trouxe, então, o trabalho com a gestante, preparando a gestante, o trabalho de tratamento, né, com a gestante, puericultura, né, e como cuidar da criança, os cuidados com as crianças. Então, elas tinham aula de evangelização também. Então, era um grupo bem grande que deu início a esse trabalho que está até hoje, né? Então, eu trabalhei aí e, paralelamente, nós tínhamos o trabalho também de confecção de enxovalzinhos, confecção de artesanatos para os bazares, para manter o trabalho com a gestante. E isso foi um trabalho assim muito bonito, muitos voluntárias. E nós fazíamos o trabalho além do bazar no Obreiros, nós tínhamos também praça pública, né? Nós ficávamos até a semana inteira. Naquele tempo, a festa do clima era comemorada na praça, em frente à catedral, permitindo as entidades filantrópicas na cidade com sua barraca, e Obreiros sempre participou, né? Hoje não tem mais essa oportunidade, mas naquele tempo, e era bom, a gente conseguia um bom dinheirinho lá, e apresentava o nosso trabalho, né? Então, foi muito bom. E esse trabalho
foi em 1978 que nós chegamos até 10 anos depois, 1988, nós tivemos esse trabalho com a gestante, com bazares e tal, mas em outubro de 88, nós começamos com o trabalho da massa também, para ajudar também mais os obreiros, né? O que era o trabalho da massa? Nós começamos fazendo, primeiramente, macarrão. Arrumamos um grupo de voluntários para produzir lá o macarrão, a massa, né? E era até um trabalho todo assim, sem aparelho, né? Sem máquinas, tudo era na mão mesmo, né? Então, esse trabalho foi muito gostoso. Começamos só a fazer o macarrão e fui acrescentando outras coisas, né? Um doce, o nhoque, depois o macarrão pronto, lasanha. E quando estava sucesso, aconteceu que seu Nilson, que já vinha pleiteando há muito tempo um terreno para ampliação do Obreiros, e nesse meio de tempo a prefeitura cedeu o terreno onde é hoje a sede 2, né? Então, aquele trabalho foi assim crescendo, desenvolvendo, que permitiu a construção da sede nova. Um trabalho que durou, já tem 20 anos, né? O trabalho da rotisserie. Não tinha máquina? Quem que amassava? No começo eram os homens, os voluntários, amassando mesmo no pulso ali, né? Era muito cansativo, tudo improvisado, aquelas maquininhas pequenas, né? Mas devagar a gente foi comprando o que precisava, ora uma máquina, ora outra, e devagar a gente foi equipando a cozinha. Em algum momento teve alguma assim, dificuldade de dizer, olha, está fazendo muita comida, ou essa parte assistencial está mais forte do que o resto dentro do Obreiros? Havia essa questão, essa discussão? Não, foi um trabalho assim muito gostoso, muito, muito bom, não teve nada não. A comida que sobrava, era isso que você está perguntando? A gente não tinha noção da freguesia que ia chegar, porque foi aumentando, era fila, a gente não dava conta de atender, né? Então a gente ia produzindo. E o que sobrava nós dividíamos entre pessoas carentes. E não tinha perigo de sobrar, estragar, não aconteceu. A senhora dá que importância a esse trabalho que foi feito assistencial, feito nesse período lá no Obreiros? Olha, eu achei gratificante você fazer esse trabalho, porque você sabe, nós evitamos trabalhar com rifa, bingo, né? E eu me lembro de eu estar vendendo aquela nossa produção, aqueles nossos doces. Muitas vezes eu falei, puxa, graças a Deus, né? A gente não precisa estar oferecendo para ninguém, as pessoas vêm comprar, né? E as pessoas sabiam que comprando ali eles estavam ajudando também. Muitos fregueses ou freguesas falavam, eu gosto de vir comprar aqui porque eu não posso ajudar de outra maneira, mas eu comprando aqui eu sei que está ajudando, né, a alguma coisa, né, a entidade, né? Então, estou colaborando. E achava bonito, parabenizava por aquele trabalho. Era tudo assim, ali fora no salão mesmo, fazendo macarrão, né? Então, eles achavam lindo aquele trabalho. Foi uma experiência assim, muito boa. E foi, acho que o primeiro trabalho até na cidade, assim, de um trabalho assim de rotisserie, né? Hoje está muita concorrência, né? Mas foi muito bom. Tinha muito voluntário, né, dona Regina? Eu tinha um número de voluntários na sexta-feira, assim, umas 20 pessoas. No sábado nós tínhamos, era 30 voluntários. Então, era um número bem grande de voluntários, sempre revezando, né? E todos os voluntários, eles eram fiéis ao trabalho. Era fácil? Fácil.
onde assumiu o compromisso mesmo, foi muito bom. A senhora participou de outras atividades lá? Eu me lembro de ter participado também com relação, eu me lembro bem, é que nós tínhamos evangelização uma vez por semana no Obreiros. Eu não me lembro se era terça-feira, tinha evangelização à tarde, Evangelho e Passe à tarde. Aí nós começamos a arrumar mais voluntários para quarta, para quinta, né? Menos sexta-feira. Depois surgiu, nós tivemos a ideia também de arrumar voluntários para levar o Coen à tarde também, pensando, muitas senhoras não podem ir à tarde, né? À noite. Então, para facilitar, aí eu me lembro, sua mãe colaborou, era um pré-Coen na ocasião, né? Sua mãe, Maria Áurea, Meire Alcaraz, a dona Edneia. Então, eu coordenei essa parte, levando primeiramente o pré-Coen à tarde, depois passou o Coen, hoje continua o Coen à tarde, né? No nosso lar também tem Coen à tarde, então foi muito bom. Esse trabalho também foi ótimo. Aí também o Obreiros do Bem cedeu também o terreno, porque é um outro trabalho que começou no Obreiros, foi o da EAPA, né? Que foram pessoas do Obreiros no movimento de criar essa casa de apoio. Então, foi criado, a EAPA era a Entidade de Apoio e Proteção aos Portadores do HIV em São Carlos, né? E a gente pedindo para Obreiros, para a gente trabalhar junto, mas não entenderam muito na ocasião, mas cederam o terreno como comodato, né? Aliás, esse terreno era um trabalho de sopa, acho que o Tacírio vai falar nisso. Era um trabalho que tinha lá Jardim São Carlos, onde hoje é EAPA, né? Então, eles iam lá fazer sopa, era um grupo grande, um movimento bem grande de distribuir sopa no bairro. E então juntou esse pessoal, cada qual contribuindo um pouco, o Castilho me lembro que contribuiu também, e comprou esse terreno. Nisso o grupo se desfez por uma razão ou outra, naquele tempo era muita rebeldia lá, quebravam carro e tal, era feito no grupo escolar, né? Antes de comprar o terreno. E o terreno ficou parado. Nisso nós organizamos a EAPA e a dona Neide cedeu esse terreno em comodato. Se um dia a EAPA não existe mais, o terreno volta para o Obreiros. O que a senhora lembra de mais marcante quando logo a senhora veio para São Carlos com relação ao movimento espírita na cidade? Eu gostei, me identifiquei bastante com o movimento espírita em São Carlos. Achei assim o pessoal assim muito, achei o pessoal trabalhador, um pessoal assim querendo sempre ajudar mais, querendo trabalhar, querendo estudar, né? Eu não me lembro antes do Coen, mas a gente já peguei o Coen, né? Então foi um trabalho muito bom. Trabalho assistencial também, eu acho que ele foi bom. O pessoal sempre ajudando. Quando o Castilho estava falando, você perguntou desse trabalho assistencial antes, né? Ele era feito assim, um trabalho quando tinha 300 famílias, tinha o grupo de mocidade que trabalhava com esse movimento de campanha Alta de Souza, né? Todo sábado eles saíam, voltavam. Depois houve essa triagem. E ele continuou, né? E mesmo depois parou o trabalho de Alta de Souza. Eu me lembro que a mocidade se afastando, cada qual vai para um lugar, né? Faculdade e tal. Eu me lembro que eu peguei a turma do intermediário, meus filhos, nós continuamos um bom tempo a campanha, até que ela dissolveu, né? Mas ficou o trabalho da gestante, não só atendendo a gestante, mas atendendo famílias também.
distribuindo cesta básica, não um número grande, mas devagar, continuou fazendo sua assistência social também. O que era exatamente a campanha de Souza? Essa campanha Alta de Souza saía distribuindo, era angariar alimentos durante a semana e distribuir uma vez por mês a famílias assistidas, né? Então, saía durante um sábado, saía distribuindo os saquinhos, mensagem, no sábado seguinte iam recolher. E o pessoal da cidade estava acostumado com isso, é interessante, né? Estava bem acostumado. Eu me lembro que quando eu saí com meus filhos, até a gente batia papo, conversava, é um trabalho gostoso, que a gente acaba até falando sobre espiritismo, divulgando também nesse bate-papo, né? Eu achava assim o pessoal bem legal assim contribuindo, né? Como eu já falei para vocês, existia a Casa do Caminho fazendo a campanha Alta de Souza e Obreiros do Bem. Então havia uma divisão, né? Acho que até a Avenida até o Caiçara por ali, Caiçara não, como que chama aquele hotel novo, Anacan? Até ali, mais ou menos, 28 de setembro, era a Casa do Caminho. De lá para cá era Obreiros do Bem. Era bem respeitado essa divisão, assim, sabe? Interessante. E o trabalho da gestante, como que é esse trabalho? O trabalho da gestante, elas têm aula de evangelização, mais moral, né? E depois tem uma enfermeira que dá aula também para elas, de puericultura, os cuidados também com o bebê. Já era assim no começo? Já era desde o começo. Né? O objetivo maior qual era do trabalho? O objetivo é preparar a mãe mesmo para atender a criança, os cuidados com as crianças, e aquela orientação também sobre aborto, né? Como que a mãe também deve se cuidar, né? O cuidado assim também com o número de filhos. Então elas recebem assim uma boa orientação. A senhora falou que a Casa do Caminho e o Obreiros, eles dividiam a campanha Alta de Souza durante um período. Como que era a interação entre os outros centros da cidade? Só essas duas casas faziam a campanha Alta de Souza, as outras não. Naquele tempo não tinha muita casa, era a Casa do Caminho, o Nosso Lar, então, era 8, dona Maria, era 8. 8? Allan Kardec, Batuíra, Casa do Caminho, Luz e Caridade. O Luz e Caridade foi depois. Jesus Nazareno e Obreiros do Bem. Mas só as duas faziam a campanha Alta de Souza. A senhora sentia assim, preconceito na cidade? Tinha alguma resistência? Muito pouco. Eu não sei se é porque eu já tinha muitos anos de espiritismo, já era me considerava já, eu não sei, esclarecida, e sempre falei abertamente, e nunca encontrei assim resistência não. A não ser que outro dia o jardineiro bateu aqui na porta quando soube que eu era espírita, eles deram risada, se recuaram, né? Lá de Ibaté, evangélico, né? Espírita, nossa, que isso? Acontece, né? Mas eu acho que houve sim, a gente ouve muita história, né? Mas a gente ouve essas histórias de que o Obreiros era apedrejado, mas isso eu acho que já passou, uma história bem passada. Então, acho que... E o Obreiros foi, assim, um exemplo muito bom, né? A cidade tem credibilidade, né? Já há muitos anos. Então, não tem... Coisa linda. Então, acho que a senhora lembra de mais alguma coisa interessante? Dona Maria. Eu pulei lá o da Bragata, né, que é grupo kardecista, já tinha
Não, não tinha ainda não. Como é que chama? O grupo kardecista Chabarchuda. Uhum. E a cidade agora tem mais de 20 sendo atesos a uso. Quando a senhora veio para cá, dos espíritas mais antigos, qual que a senhora conheceu? O seu Castilho falou do seu João Estela, por exemplo. Seu João Estela, e seu Eufrazino, né? Da Casa do Caminho, Eufrazino, que fala? Moreira, né? Alcio Moreira, né? Dona Nair, seu Almeida, o Taciro, o Castilho Alcaraz. A senhora não conheceu a avó Encarnação? Não cheguei a conhecer a avó Encarnação. Não chegou a conversar com o seu João Estela? Com o seu João Estela, sim. Mas quando eu cheguei aqui, ela ainda era viva, né? Mas eu não cheguei a conhecer, não. Tenho também aquele que... Ah, sim, eu queria falar sobre a Wanda Saccarelli. A Wanda Saccarelli é uma pessoa que foi uma batalhadora também na divulgação do livro espírita, porque ela levava o livro espírita em lojas, né? Fazia uma exposição de livros. E como se chamava o companheiro que fazia isso também, Zé, que já morreu? Seu Durval. Seu Durval, né? O Durval, né? É. Durval Martinez. Então, ela foi uma das primeiras, antes da Feira do Livro, já havia pessoas preocupadas com a divulgação do livro espírita, né? E ela já desencarnada, eu me lembro